Pra onde que eu olho? Pra Pra nós. vocês, né? Que vocês estão conversando comigo, né? Vai na paz. Olá, pessoal da Rádio Jovem, Rádio da Escola Boneco Quirino. Estamos para mais uma entrevista hoje, mais um podcast. Hoje com o nosso diretor Wander. E aí, Wander, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá para mais uma conversa. Nós agradecemos. Também estamos aqui com o João Pedro, Sempre. entrevistador, e eu, Samuel, Sim. da bala. A primeira pergunta é: qual foram as suas motivações iniciais para você escolher essa carreira de professor de educação física? Eu já estou há um bom tempo, né, como professor de educação física. Eu formei em 2008, comecei a trabalhar em 2007 para 2008. Eu formei na Universidade de Franca, né, conhecida como Unifran. Eu escolhi educação física porque no começo, antes, né, quando eu estava na idade de vocês, né, na fase de adolescência, eu fui atleta de handball e de vôlei. Então eu gostava muito de fazer atividade física, né? Eu tinha condicionamento físico na época para isso. E aí eu tinha essas habilidades na época, né? Eu gostava bastante, né, de handball e de vôlei. Cheguei a participar dos jogos escolares na minha época e achava que, na época, que eu ia para a faculdade só para jogar. Não achava que a gente jogava, assim, que tinha estudo, né? Eu tinha a mentalidade que na faculdade eu ia para lá, para Franca, só para ficar jogando o dia inteiro. Quando eu entrei na faculdade, que eu vi que a faculdade de educação física não, que a gente tem muito estudo, tem muita teoria, e que atrás dos esportes existe uma base teórica muito grande. E eu achei que eu não ia gostar. Foi ao contrário, foi a parte teórica que eu mais gostei e que fundamentou, que me trouxe esse conhecimento que eu apaixonei e depois disso eu nunca mais saí. Pode compartilhar uma conquista significativa que você teve em sua trajetória profissional e como isso impactou em sua vida? Olha, eu tive algumas conquistas muito marcantes na área da educação física, né? Eu já estou bastante tempo, né? Mas eu acho que eu não posso deixar de destacar uma das minhas práticas pedagógicas, né, exitosas. Eu estava numa outra escola estadual e aí era um projeto de ginástica de solo, né? Ginástica olímpica, hoje conhecida. E aí essa prática ela foi apresentada para Minas Gerais. E aí eu fiquei em segundo lugar como a melhor prática de Minas Gerais no quesito ginástica. E aí eu fiquei, assim, a escola e aí os meus alunos da época, o Samuel era meu aluno lá na outra escola, e aí era muito legal, porque ginástica na época não era conhecido, não é igual hoje, né? Que todo mundo assiste a Olimpíadas e vê a ginástica como esse reconhecimento, né? Das meninas da ginástica, dos rapazes, né? Então, assim, a gente estava iniciando um processo. E nessa época lá, em 2016, nós tivemos esse conhecimento da ginástica. Eu fiquei muito feliz. Mesmo ter sido em segundo lugar, eu acho que foi um reconhecimento muito importante. Quando eu voltei com essa premiação, a escola fez muita farra e eu acho que nós conseguimos atingir uma expectativa muito grande. E eu acho que dali foi um ponto crucial, porque a gente saiu do convencional e mostrou que a educação física vai além do só do futsal, do basquete, do vôlei e do handball. São muito importantes, mas que nós temos outras perspectivas pedagógicas para isso, né? Próxima pergunta é: quais são os seus principais desafios que você enfrenta diariamente na sua profissão? Na educação física, nós temos vários desafios, né? Como acho que qualquer professor. O primeiro desafio de um professor de educação física é ter espaço. Porque gostar de fazer a aula, os alunos gostam. E eu me sinto muito assim, satisfeito quando a gente chega na sala de aula e os alunos se empolgam com a educação física. E eu acho que é isso que dá o tchan da aula.
E aí é muito legal por isso. Porque você vai dar uma aula porque eles querem. E aí, chegar numa escola que não tem quadra, não tem material, é muito triste. E a gente sabe que muitas das vezes isso não é possível, ter material, não ter quadro, não ter espaço, o professor não poder ceder no barulho. Então isso é muito triste. E aí material nem sempre depende, né, da equipe gestora. Tem escolas que não tem. E aí a gente tem que inventar, se virar nos 30. Uma escola que oferece tudo isso, quadra, espaço, e aí materiais esportivos, você está no céu. Mas assim, vale muito da criatividade do professor também, porque também você pode ter tudo isso e não saber usar. Então eu acho que vai muito também do que você consegue fazer no mínimo e transformar no máximo. Muitas das vezes eu trabalhei sem material e as minhas aulas saíam muito legais, assim. Eu sou eu gostava de trabalhar com pouco material, mas fazendo aulas bem diversificadas. E aí o Samuel acho que vai lembrar das minhas aulas, eu não gostava de repetir a aula. Era uma aula diferente a cada semana. E aí eu trabalhava todos os esportes convencionais, os diferentes, os pique-pegas, as brincadeiras com corda, e assim, eu gostava de participar da aula, assim. A gente cansa, né? A idade vai chegando, mas assim, você ter esse envolvimento com os estudantes é muito interessante. Como você observa a evolução da educação física nas escolas ao longo dos anos? Eu acho que a educação física vem avançando a cada momento. A cada conquista, né, que o CREF, que é o nosso conselho, né, que é o órgão que faz as diretrizes para a educação física, ele ganha uma conquista, a carreira inteira avança. E aí, na área escolar, é o que eu falei, né, espaço. Uma turma que pode ir para a quadra fazer barulho, porque não existe educação física silenciosa. Não adianta um simples futsal que a gente der, o aluno fez o gol e ele puder comemorar, e aí ninguém ir lá chamar a atenção daquela turma pela felicidade do aluno, deu um pique-pega, e aí ele pôde correr, pôde gritar, pôde se exaltar, né? E aí o aluno, ele, naquele momento, ele conseguiu pôr para fora tanto a felicidade quanto aquele momento de tristeza dele, porque na vida a gente só não ganha, a gente perde também. Então o sentimento, aquele momento ali que na educação física a gente trabalha com todos os sentimentos de frustração, de alegria, e aí o trabalho em equipe, e eu acho que isso que é importante. E aí isso gera barulho, isso gera movimentação. Então, eu acho assim, escolas que conseguem administrar isso. E aí a volta para a sala, a ida para a quadra. E aí eu acho que assim, quando a escola é aberta para fazer essas movimentações sem atrapalhar as outras salas, e não daquela forma muito mimetizada, muito assim, tem que ser fila, tem que ser padronizada, não pode fazer barulho. Eu acho que os alunos vêm na escola para ser felizes. Então, assim, para quê? Eu acho que não tem que ir correndo também, né? Não é abriu a porta e deixa correr, né? Não, eu acho que também tem que ter uma organização. Mas realmente tem que ir em fila. Aí eu levanto alguns pensamentos para vocês, alunos, e o pessoal que está aqui nos bastidores. Realmente tem que ir em fila? E aí eu falo enquanto gestor, enquanto professor. Eu fui um professor muito bravo. Eu acho que quando eu voltar para a sala de aula, eu vou pensar diferente. Tem que ter fila, tem que ser muito organizadinho. Será que ir conversando daqui para a quadra não é mais gostoso? Porque é um momento que é de liberdade também. E aí a gente tem que pensar, conversar faz mal? Será? Estou levantando algumas questões aqui para a gente pensar também, né? Porque eu acho que é isso também, né? Acho que vale o questionamento. Olha a polêmica. Ah, Assim, pronto. de que maneira você
acredita que a educação física contribui para o desenvolvimento dos alunos? Eu acredito que a educação física, entre todos os conteúdos, ela consegue trabalhar em equipe, trabalhar o individual do aluno, né? Comportamento sociocomportamental dele. Sim. Você consegue trabalhar as emoções. E aí, é o que eu falei na questão anterior. Você consegue trabalhar a alegria, a frustração. Isso, hoje em dia, está muito em voga. Porque nós estamos cada vez mais falando só em estar alegre o tempo inteiro. A gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. A gente tem que perder, tem hora. A gente tem que saber perder. Então, a educação física, ela trabalha isso. E aí, trabalhar em equipe, trabalhar você ajudando o seu colega, você saber que você faz parte integral da equipe, você é um integrante muito importante para aquela equipe, que se você não contribuir, a sua equipe não vai para frente, que se você não se der ao máximo, a perda daquela equipe também faz que o seu time não vai florir nos bons resultados. Então, eu acho assim, tudo isso a gente consegue trabalhar. E aí o professor pega todas essas qualidades e consegue entregar para as outras matérias. Então, eu acho que num jogo de vôlei, num jogo de handball, no de futebol, no atletismo, imagina uma corrida de revezamento, precisa todo mundo passar o bastão, e aí a frustração do bastão cair. Imagina aquela brincadeira de corda que a equipe inteira, vocês fazem muito aqui na hora do almoço, né? A gente precisa voltar a fazer isso mais vezes, que todo mundo tem que ir sem a corda parar, passa um, vai entrando. Então eu acho assim, isso é brincadeira de equipe. Então assim, as estafetas, né? Corre de um ponto, vai no outro, até chegar na outra equipe. Então a gente consegue ver isso tudo na educação física. Aproveitar todos esses pontos para entregar o social, para entregar a socialização do menino. Um menino que é muito levado, uma criança que é muito levada, na educação física, ela costuma apresentar os melhores resultados. Uma criança tímida, ela consegue brincar. E aí ela consegue juntar os resultados. E aí, aquele que já é, né, já não tem timidez, que já mais solto, ele consegue se reter um pouco. Então, eu acho que a educação física, se a gente consegue manobrar as atitudes dos nossos alunos, a gente consegue ter uma sala mais linear, a gente consegue pegar o melhor de cada aluno. Eu acho que, assim, nós, professores de educação física, a gente consegue ter essa visão e que talvez na sala de aula seja tão corrido que o professor talvez não consiga isso. Apesar que, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para nossa escola. A gente tem um time que os professores fazem e acontece isso diariamente. Porque, né, nossa escola, show de bola, né? Você tem alguma história inspiradora de um aluno que superou os desafios através da prática esportiva? Eu tenho várias histórias de inspiração. Mas eu tinha uma aluna cadeirante na outra escola que eu trabalhei. E aí ela poderia simplesmente não querer participar da aula. E aí ela falava assim, eu vou ficar na escola, eu dava aula dentro eu tinha que ir 3 quarteirões para achar uma quadra, né? Que é aqui a Barú de Passos. Sim. E aí ela poderia querer ficar dentro da escola. Não querer participar. Ela tinha uma cadeira de rodas eletrônica, né? Mas ela quis participar uma vez. E aí ela tinha pouca mobilidade de braços, nenhuma de perna. E aí ela foi um dia com a gente. Você vai lembrar dela, né? Acho que sim. E aí, a partir do momento que ela quis ir participar da aula, a gente pôs ela num jogo de queimada. E aí, desse jogo de queimada, todos os dias ela quis participar. Até a gente conseguir. No jogo de queimada, a gente fez uma dança e ela participou. E aí, eu acho que
ela viu sentido na escola, porque muitas das vezes ela ficava isolada. E aí ela viu que numa das aulas ela se sentia pertencente à escola. E aí, olha para vocês verem, uma aluna que ela estava ali, mas realmente ela participava? Não, Tá só no canto ali. estava só no canto, exatamente. E aí, assim, muitas histórias assim. E aí, assim, ó, os alunos que não tinham, que ficavam jogados de lado. E aí, muitos alunos que não tinham tênis, e aí, mas hoje eu não vim de tênis. Eu posso participar descalço? Pode. Por quê? E aí, mas o tênis é mais seguro, mas você vai brincar. E aí, aquele aluno que corria para todo quanto é lado. E aí, é não fazer a exclusão do aluno. Então, assim, eu acho que a gente tem esse olhar mais humanizado. Então, eu acho que é muito disso. Oportunizar as ações. Teve aluno meu que a gente levou para a piscina aqui do batalhão. Nunca tinha visto uma piscina. Então, assim, aí você pensar que uma coisa simples, mas um aluno do 5º ano nunca tinha entrado numa piscina. E aí, lógico que eu, como professor de educação física, estava morrendo de medo. O professor, na época, tinha mais de 10 anos de experiência como natação. Mas um aluno ele chorar dentro da piscina, que estava vendo, ele estava entrando pela primeira vez. Então, assim, a gente tem histórias de inspiração, mas a gente tem ideias, assim, de menino que estava entrando, vendo a boniteza que é ter um outro esporte, ter um momento de lazer, ter um lugar bonito para frequentar. Eu acho que tudo isso faz parte, né? A educação física nos proporciona. Né? Como você se mantém atualizado sobre as novas metodologias? Olha, eu fiquei na sala de aula até 2019, né? Em 2019 eu tive uma outra proposta, né? De sair da sala de aula. E aí eu não vou mentir, gente, aqui. Desde 2019, como eu estou em gestão, né? Superintendência, agora vim aqui boneca na gestão da escola. Mas assim, como eu sou filiado ao CREF, a gente recebe uma revista mensalmente, agora ela está sendo online, né, tal. E aí tem essas atualizações. Eu faço um curso por ano, né? Que a gente vai, reúne, né? Ele chama. Nossa, agora me fugiu, gente. A reunião dos professores de educação física. Tem um aqui em Ribeirão. Agora me fugiu. É tipo um seminário que tem, que a gente vai, fica 3 dias, e eu participo todo ano. Então, assim, eu desde quando eu me formei, e aí lá tem todas as atualizações. E aí eu faço sempre na área que é minha de interesse, assim. Foi a minha primeira área de pesquisa, foi a área de fisiologia do exercício e treinamento, que é uma área que eu gosto. Eu não me debruço tanto para estudar, porque minha área é pedagógica, né? Então, assim, eu gosto dessa área. Mas na área de academia, né, de bacharelado, eu gosto da área de fisiologia. Então, eu sempre assisto cursos. Quando eu tenho tempo, eu assisto lives, assim, e eu gosto muito de ler. Então, eu sempre estou vendo esses autores da área de fisiologia. E aí, a área pedagógica, gente, a área pedagógica, curso a gente tem que fazer o tempo inteiro. E aí é da área de alfabetização, de letramento. E aí, autores da educação física estão se atualizando sempre. E aí, para quem está querendo aí, Gotani, e esses estão sempre em alta, assim. Nós precisamos ler para ter embasamento teórico. Não adianta só ter prática. Não adianta eu saber jogar um handball perfeitamente, sendo que eu não sei conteúdos pedagógicos. Eu não sei a didática que eu vou saber dar aula. Como que um aluno vai saber resolver problemas dentro da quadra, e aí eu sei todas as regras do jogo. Mas e a resolução de problemas? Então eu preciso saber a didática, com o manejo de sala de aula. Né? Sim. Ok. Peraí. Quais habilidades e competências você
considera cruciais para um professor de educação física? Eu acho que um professor de educação física, ele tem que ser muito dinâmico hoje. Eu antigamente achava que o professor ele tinha que ser muito rígido, eu já não penso assim mais. E aí, olha para você ver o tanto que é importante a gente ter chão de sala de aula para a gente mudar. E ainda bem que a gente pode mudar de opinião, né? O que eu pensava ontem, hoje eu já mudei, né? Ainda bem. Eu acho que hoje ele tem que ter um bom manejo e uma boa convivência com os alunos. Eu acho que o professor que consegue fazer isso, ele consegue dar uma boa aula. Ele tem que saber o conteúdo. E aí, por exemplo, eu não ousaria hoje dar uma aula de capoeira, porque eu não tenho conhecimento. Certo. E eu sei que a capoeira ele é um conteúdo obrigatório do 8º ano. O que eu trabalharia a capoeira? A parte teórica. E aí eu convidaria alguém de fora para dar capoeira. Mas eu não daria capoeira. Wander, eu não seria. Eu não sou mestre de capoeira. E aí eu admiro quem faz. Assim. E eu tenho certeza que tem alunos aqui que jogam capoeira muito bem, né? Mas aí a gente trabalharia a parte teórica. Então, o professor, ele dominando o conteúdo teórico, ele daria uma boa dinâmica de aula. E aí, aquele professor que sabe resolver muitos problemas de sala, de convívio, ele vai conseguir ter um manejo bom. Aquele professor que sabe conversar com o aluno, que sabe chegar, que sabe resolver, que tem uma escuta ativa muito boa. Aquele professor que sabe dialogar dentro de sala. Então, eu acho isso muito importante hoje em dia. A educação vem mudando ao longo do tempo, né? E aí, a troca de conhecimento. Eu admiti que você consegue ensinar alguma coisa e que eu também vou passar conhecimento. O professor hoje ele não é o dono da verdade. Na minha época, os professores achavam que eles tinham conhecimento absoluto de tudo. E aí, hoje, nós temos que entender que não. Nós estudamos um pouquinho na frente de vocês para trazer esse conteúdo. Mas que vocês estão com a tecnologia na ponta dos dedos, que vocês estudam um pouquinho e que vocês já têm o conhecimento. E qual que é a função da tecnologia? É a gente trocar esse conhecimento. Sim. E aí eu fazer o conhecimento que vocês têm do celular, da internet, ficar acessível. A gente quase que virou um tradutor de conhecimento para vocês. E aí é isso que é a importância do professor. Ele saber trazer esse conhecimento para a utilidade da vida de vocês. Certo. Isso. Depois pergunta a nossa. Como você vê o futuro da profissão e quais são as suas esperanças para a próxima geração? Eu acho que hoje vem uma geração muito preocupada com a saúde, muito mais com a estética do corpo. Sim. E aí, a gente passou agora, nos últimos 10 anos, com o pessoal muito preocupado só com a estética, mas não ligando para a saúde. E aí, para os próximos 10 anos, eu vejo o pessoal muito preocupado com a saúde ligada à estética. E aí, isso eu acho que vai mudar o cenário. As academias estão lotadas, mas com o pessoal preocupado com a sua saúde. E aí, isso vai dar uma mudança. Então, o pessoal está fazendo exercício mais com consciência corporal. Então, hoje nós temos alunos já no ensino médio, já procurando as academias, então já procurando a natação. Então, assim, exercícios que vão favorecer no futuro corpos saudáveis, né, alinhado a uma alimentação correta, e não aquela loucura só pela estética, a estética pela estética, mas pensando no futuro, que um corpo esteja alinhado com a estética. E não só aquele corpo trincado, banal. Então, eu acho assim, hoje é muito mais fácil a gente ver pessoas preocupadas que daqui, quando elas tiverem 40, 50 anos, a sua coluna esteja alinhada. E aí, hoje eu faço pilates por causa da dor da coluna. Então, hoje eu estou preocupado com isso. Então, eu não tenho preocupação com a estética, eu tenho preocupação. Eu não senti dor na coluna. É bom cuidar enquanto tem, né, da saúde. Exatamente. Eu queria botar a cara. Não tem como correr atrás. A nova é
Que conselho você daria para os jovens que estão pensando em seguir a carreira de professor de educação física? O conselho que eu dou para quem está fazendo, né, quem está pensando em entrar para a área, né, da profissão de educador físico, é uma área muito boa, é uma área muito ampla. Muitas pessoas que vêm falar sobre as profissões falam que é um mercado esgotado. E eu acho que a educação física ainda não é um mercado escasso ainda. É um mercado que ainda proporciona muito emprego. E aí, se você se destaca na área, é um mercado que ainda paga-se bem. Então, eu falo assim, eu não segui a área do bacharelado, né, que é a área da academia, que é a área de performance. Eu sou da área, né, da educação. Mas quem vai para a área da academia e se corre atrás e vira um personal trainer e aí vai correr atrás das grandes academias, é um pessoal que está lucrando bastante. Então, assim, é um mercado que tem muito a oferecer ainda. E aí a tecnologia está vindo para adiantar muito a vida das pessoas. Porque o que adianta você ter um aplicativo que faz correr todos os dias, mas aí esse aplicativo não te corrige a sua postura. Você precisa do personal trainer. Sim. E aí não adianta você falar assim, eu vou fazer 50 abdominais. E aí daqui a pouco você está com dor na coluna. Então, assim, é um profissional ainda que vai ficar muitos anos, né, nessa dedicação. E aí é aquilo. Destaca-se as pessoas que correm atrás do conhecimento. E aí pode formar 80 pessoas hoje. São os 20 que se destacarem no mercado. E aí é quem vai passar nos concursos, é quem vai estar lá nas melhores academias. E aí é o professor carismático, é o professor que vai correr atrás. E aí, tá, eu trabalho em 5 academias, eu trabalho em 3 escolas, mas eu acho que hoje a vida está mais ou menos nisso. Eu gostaria de falar assim, não, eu só fico em uma escola, ou eu fico só em uma academia. Mas eu acho que para toda a área, tá? Assim. Mas, assim, eu sou apaixonado no que eu faço. Eu não faria outra faculdade para começar novamente. Mas, assim, é uma faculdade apaixonante. Ali a gente conhece várias tendências de conhecimento. E, assim, vale muito a pena. É uma área de conhecimento muito forte. Dá para seguir várias, quem faz uma faculdade de educação física, dá para seguir vários ramos, né? É muito amplo. Então, você tem a base de conhecimentos e depois você vai para a área que você tem mais a sua característica. Então, quem é da área de lutas, vai especializar em lutas. Quem é da área de pesquisa, vai para a área de pesquisa. Quem quer treinamento físico, vai para os grandes clubes. Então, assim, eu acho que é uma área que você consegue depois te direcionar. Eu vim na área da educação, então, assim, fiquei muitos anos com sala de aula, né, dando aula de educação física e quanto toda gestão. Então, daqui a uns anos eu volto para a sala de aula, quero voltar melhor. Mas, assim, eu acho que é a área, hoje em dia, que está dando emprego e os profissionais estão se preparando, porque não dá para ficar para trás. Não adianta ser aquele professor que cruza os braços e fica. Esse vai ficar para trás, sim. Complicado. Mais alguma pergunta? Não vi nenhuma mente. Façam a educação física. A educação física é a profissão do futuro ainda. Sim, ainda tem muita vaga. Ainda mais quando esse povo aí tá indo em busca da academia, né? Então, As academias estão bombando. sim. Sim. E assim, é muito interessante você ver o pessoal buscando. CrossFit está muito em alta, pilates, a musculação, hidroginástica. Gente, a faixa etária aumentou, né? A qualidade de vida. Então, quando você pensa, você vai chegar. As senhorinhas, os senhorzinhos estão fazendo Academia. exercício academia. forte. Então, ninguém tá mais só
Exatamente. Tá Ninguém, peso na academia. ninguém tá fazendo só atividade levezinha, não. Eu tenho uma senhorinha que faz pilates comigo, que ela me dá todo dia. A mulher põe a perna lá em cima. É. A qualidade, a faixa etária aumentando, o pessoal tem que correr atrás da saúde. Sim. Então, vamos e façam atividade física. Combinem com uma boa alimentação para a gente viver mais, viver com uma melhor qualidade. Então, eu acho que cada vez... Essa é a tendência hoje em dia. Sim. Eu acho que é por aí que a gente vai para um caminho ideal. Certo. Vai para ponto pra ele, não? E- Não vai ficar na minha indicação de ponto, não? Agora ficou Ele não é o meu professor. Mas Olha, Mas- ele não quer foto comigo. Não, é ponto. É ponto. Vai ver, Se- o Marcos Paulo foi dar entrevista. Cadê os meus pontos, Marcos? Ele criou... Você também, Ele- Michel. Ele tá botando preço no serviço dele. Michel, você também. Passa por mim, né? É verdade, você pode falar bem de mim no conselho de classe pra eu ganhar 3. Mas, João Pedro, eu vou te elogiar no conselho de classe. Isso aí, ó. Vou ganhar 3 pontos aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? É isso. Meninos, vocês estão de parabéns. Nós que agradecemos. O trabalho da rádio está muito bonito. Vocês e os demais que fazem essa rádio acontecer. É cada podcast um mais bonito que o outro. E a gente vê essa rádio assim, ó, bombando. Vocês juntamente com todos os professores. Quando eu vi o convite, quando eu fiquei chateado pelo convite, eu não sei se o Marcos e o Michel contou para vocês. Eu não li o convite primeiro, eu não li o convite direito. Eu achei que eu não ia ser convidado. Depois que eu li direito, eu falei, nossa, eu também sou professor de educação física, eu não vou ser convidado. E aí o Marcos me mostrou a mensagem que o meu nome estava no primeiro no convite. Eu falei, deixa eu ficar chateado. E aí, assim, mas olha, eu sou suspeito para falar, eu sou muito fã. E eu reposto tudo, eu assisto todos os vídeos. E assim, que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Que legado que vocês estão deixando. Então, assim, e aí, lá no futuro, quando vocês tiverem seus filhos, netos, vocês vão falar assim, gente, eu participei de uma rádio escolar. Eu estava ali na frente de um microfone. E aí eu vejo hoje meninos extremamente tímidos, conversando. E assim, e aí eu penso que eu estudei, não tive isso. E eu fui um menino extremamente tímido, de tremer para apresentar o trabalho. E aí, assim, eu participei do Rotaract Clube. Eu perdi a timidez lá no Rotaract. Olha pra você ver, eu tive que passar por um processo para perder a timidez. Ainda sou. Tipo assim, eu não chego em lugares sozinhos, assim. Eu sempre tem que ter alguém junto, né? Então, a sorte que eu e minha irmã já temos amizade, a gente vai para os lugares assim. Mas vocês já estão fazendo isso. Então, na faculdade, no emprego de vocês vão ter uma enorme facilidade. Então, parabéns para vocês. Parabéns pro pessoal aqui do Backstage. Assim, fala. Backstage. Então, e aí, assim, ó, parabéns. E assim, contem comigo para o que precisarem. E aí, eu sei que tá chegando a aparelhagem nova. Sim. E aí, assim, ó, eu vou inaugurar com chave de ouro, né? Vamos convidar você de novo. Nossa. Não fica chamando, não, que eu gosto de falar, viu, gente? Vamos de novo. Mas, novamente, é uma rádio nova, né? Chegando, a gente vai fazer gravação. Mas, novamente, parabéns e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É isso, rapaziada. Acabou.